Pronto, já entramos aqui ao vivo, Facebook, Instagram ao vivo, né? Vamos voltar aqui a imagem para cá, direcionando para cá, muito bem. Iniciamos aqui, estamos aqui mais uma vez, são 18 horas e 6 minutos, como sempre nós estamos aqui nesse mesmo horário, sexta, sábado e domingo. E lembrando aí aos internautas aí que às vezes vocês percebem que eu fico assim, meio dividido aqui, é porque eu tenho que olhar para duas câmeras, né? Eu tenho que olhar para as duas câmeras aqui ao mesmo tempo, cuidar desse microfone aqui. Esse microfone aqui transmite a pregação para todo o condomínio e também lá para a rua. Então é um trabalho assim bastante puxado, exige bastante atenção da gente. Eu gostaria de passar já imediatamente para vocês o nosso link, né, do YouTube. O nosso link do YouTube é arroba Zé Rodrigues e a palavra. Esse é o link do YouTube. Você vai digitar lá esse link aqui, vai abrir e você vai ver uma foto minha bem pequenininha do lado esquerdo do vídeo. Você clica lá naquela imagem lá, naquela foto minha lá, vai abrir uma série de pregação, uma série de vídeo para você ver. Você não teve tempo de ver ao vivo, você vai ver lá. Então, repetindo, arroba Zé Rodrigues e a palavra. Esse é o YouTube. O Facebook é mais simples ainda, é só José Rodrigues, né? O Instagram é pregação da palavra Zé Rodrigues. Então é muito simples, arroba YouTube, né? Arroba Zé Rodrigues e a palavra, Facebook José Rodrigues, né? E Instagram, pregação da palavra Zé Rodrigues. Então não tem como errar, é muito simples, vocês podem estar acessando aí. Eu quero chamar a atenção já para a gente já ir diretamente no tema de hoje. Nós não temos muito tempo a perder, nosso tempo aqui é limitado, né? Então olha só o tema de hoje: jugo suave e fardo leve, e também o toque da fé. Então esses dois, nós vamos tratar aqui hoje desses dois temas aqui, né? Esses dois temas, porque eu já vou diretamente para a Bíblia, né? Aqui nós já vai diretamente para a Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Olha só o que Jesus falou aqui a respeito desse jugo suave e o meu fardo é leve. Jesus não manda você fazer nada que você não der conta. Eu vou ler aqui, depois nós vamos comentar. Olha aqui, 28, Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Então Jesus quer para você ir nele do jeito que você tiver. Tem gente que fica se preparando para ir para a igreja, né? As pessoas se preparam para isso, se preparam para aquilo, mas Jesus está dizendo aqui que você não precisa se preparar para nada, não. Você vê, do jeito que ele está dizendo aqui, ele está dizendo do jeito que você tiver, é para você ir. Se tiver com a roupa suja, se tiver descalço, de sandália, de chinelo, é para você ir do jeito que você tiver. Esse é o chamado de Jesus aqui, ó. Lê na sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28, está escrito desse jeito. Continuando o 29, ele fala: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Você percebeu Jesus falando aqui? Eu sou bondoso, meus seguidores, eu sou bondoso com os meus seguidores. Eles não colocam uma coisa acima do normal para você. No verso 30 ele fala assim, ó: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês são leves. Jesus não exige nada difícil de você. Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente aqui. Você se lembra lá de João capítulo 11, aquela história de Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro? Vocês lembram que tinha uma pedra enorme lá na entrada do túmulo? Tinha uma pedra enorme lá e ninguém conseguia remover aquela pedra, uma pessoa só não. Tinha que ser várias pessoas para remover aquela pedra. E chegou lá, ele mandou as pessoas, falou assim para eles: tirem a pedra. E as pessoas tiraram a pedra, juntou lá uma porção de gente, né, de homem lá, e removeram a pedra da boca do túmulo. Mas na hora de ressuscitar Lázaro, vê se ele mandou alguém ressuscitar Lázaro. Você imagina, se ele manda alguém ressuscitar Lázaro,
como é que ficaria a história? Ninguém ia conseguir, ninguém ia dar conta de ressuscitar ninguém, não é verdade? Tirar a pedra, ele sabia que ele dava conta, ele mandou tirar, mas na hora de ressuscitar o homem, o defunto que estava morto lá, Jesus é que fez. Ele falou: Lázaro, vem para fora, e ressuscitou Lázaro. Não é incrível? Por isso que ele está falando aqui, ó, que ele não coloca um fardo nas suas costas que você não dê conta de carregar. As tentações, se você ver lá 1 Coríntios 10, né, versículo 13, lá está escrito que não tem nenhuma tentação que você não possa resistir. Deus não dá tentação nenhuma para ninguém que você não possa resistir. Todas as tentações que você é tentado, seja o que for que você fosse, às vezes você pode estar sendo tentado aí agora, nesse momento, não sei, né? Você pode orar, pedir ajuda para Deus, que Ele ajude você, você não é obrigado a cair, você não é obrigado a fazer aquilo que o inimigo, o diabo está forçando você de fazer. Não é incrível? Por isso que esse texto aqui está tudo vinculado a esse assunto aí, que eu acabei de mencionar aqui. Não é incrível, não é maravilhoso? Vamos aqui, porque nós temos que ver também o toque da fé. Vamos aqui para a narrativa, aqui, até lá no toque da fé. Nós vamos fazer um comentário aqui impressionante. E fala: o Salvador dissera que unicamente por meio dele as pessoas poderiam receber o conhecimento de Deus. Você percebeu aqui? Só por meio de Jesus Cristo que você pode receber o conhecimento, a ajuda ou qualquer coisa de Deus. Tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. Mateus, tem várias e várias passagens, né, que falam sobre isso aí. João 14, verso 6, né, que ele fala lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tem gente que quer atalhar, ele quer ir direto já ao Deus Pai, né, ao Deus Espírito Santo, sem passar por Jesus. E por que eu prego aqui direto, né, falando sobre Jesus? Você nunca deve pregar um sermão. Você que é pregador, você nunca deve pregar um sermão sem falar de Jesus. Você não pode pregar nada nesse mundo sem falar de Jesus. Você tem que, o nome de Jesus tem que estar na frente, porque tudo é com Ele. Tudo se resolve com Jesus. Você tem que passar por Ele, é Ele que fala. Ninguém vai ao Pai, ninguém é salvo, ninguém faz nada sem passar por mim. Então você está esperando o que? Você está teimando por quê? Você tem que passar por Jesus de todo jeito que você quiser. Você tem que passar por Jesus. Aqui fala: o conhecimento das coisas celestiais, mas não deixou que ninguém se sentisse excluído de seu cuidado e amor. Todos que estão cansados e oprimidos podem se aproximar dele. Não existe uma enfermidade. Pense numa coisa ruim aí. Pense aí numa coisa ruim. Eu estou dizendo aqui que não existe nada nesse mundo que não possa ser resolvido com Jesus. Ele é nosso advogado. Ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Jesus ganha todas as causas. O nosso advogado, 1 João 2, né? 1 João 2, 5. Ele é 2, 1, perdão. 1 João 2, capítulo 2, versículo 1, ele é nosso advogado, Jesus, e ele nunca perdeu um advogado que nunca perdeu uma causa. Prosseguindo aqui, fala: nessas palavras Cristo fala a todos os seres humanos, saibam eles ou não, todos estão cansados e oprimidos. Você sabendo ou não, você está cansado e oprimido. Alguma coisa está acontecendo com você. Esse cansaço aqui não é que você trabalhou lá na roça o dia todo capinando lá e agora de tarde você está cansado, não. Isso aqui é espiritual, é cansaço espiritual. Oprimido, você está oprimido, também é espiritual. Quem é que não se sente oprimido espiritualmente hoje? As pessoas se sentem encurraladas, elas se sentem encurraladas, porque são tanta mentira, tanto engano. A pessoa vai para uma igreja e fala uma coisa, vai para outra, o outro fala outra coisa, e as pessoas não sabem nem o que fazer, e as pessoas com isso aí, elas ficam oprimidas, elas ficam cansadas. Tem muitas delas que falam: quer saber de uma coisa? Eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar em casa. E aí o diabo fala: aí, beleza, yes, é isso mesmo, fica em casa.
Você percebe? Você não pode. Mas é por causa disso, é porque as pessoas estão oprimidas de tanta coisa ruim que acontece, mentira e engano, né, e tanta coisa. As pessoas vão ficando oprimidas, não, é deprimida. Tem gente que já não está mais oprimido, então é deprimido. Você pensou nesse negócio de estresse aí, né, tantas doenças aí que estão surgindo, é por causa disso aqui. E só Jesus é o único médico que você pode ir a Ele e Ele vai te libertar. Eu vou prosseguir aqui, vocês vão ficar impressionados. Eu falo, o fardo mais pesado que levamos é o pecado. Você viu? Tem gente que já anda até curvado assim, ó. Tem umas pessoas já de mais idade, você já viu? Elas estão até curvadas assim para frente, de tanto pecado. Olha aqui, você viu que o tempo está escrito aqui, ó. Não tem como falar outra coisa, não. Olha aqui, ó. Se fossemos deixados a suportar esse peso, ele nos esmagaria, mas o inocente tomou o nosso lugar. Se não fosse Jesus aliviar a carga, nós teríamos sido esmagados. Você viu aqui? Está escrito aqui, ó, nós já teríamos sido esmagados pelo diabo, pelo inimigo. Mas Jesus, ele intercede por nós, como eu falei, como advogado. Ele intercede por nós e nos alivia essa carga. Porque senão você morre esmagado. É o que está escrito aqui, meu amigo. Olha aqui, ó. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está registrado em Isaías 53, 6. Ele fala, o irmão, olha, presta atenção nesse texto aqui. O irmão mais velho de nossa família está ao lado do trono eterno. Você sabia que Jesus é nosso irmão? Aí o cara fala, mas o camarada fala, mas rapaz, não é, diz que ele é pai, agora já fala que é irmão. Como é que é isso? Jesus é tudo. Para completar aí, para não ficar vá para lá e para cá, Jesus é tudo. Ele é nosso pai, ele é nosso irmão, ele é nosso advogado, ele é nosso salvador. Vai somando, ele é nosso médico. Jesus é nosso médico. Jesus é tudo. Tudo é tudo, meu amigo, não tem nada fora, não, é tudo. Jesus é tudo. O que está escrito aqui, ó, sabe onde está registrado aí? Hebreus 2, versículo 17. Que alguém aí pode perguntar, mas como é que você prova que Jesus é nosso irmão? Está aqui, ó, lê lá para você ver Hebreus 2, versículo 17. Jesus é nosso irmão. E a Bíblia está repleta de passagens que ele é nosso pai. Mas que ele também é nosso salvador, é nosso médico, nosso advogado e nosso Deus, e por aí vai. Por isso que eu falo para você, é Jesus para lá, para toda a banda. Você entendeu aqui, ó? Você está, presta atenção nisso aqui, você está sendo tentado, olha só, você está sendo tentado, ele o livrará, você está fraco, ele o fortalecerá. Existe algo que você não conhece, ele o esclarecerá. Está ferido, ele vai curá-lo. Você viu aqui? Isso aqui foi só algumas delas, né, que eu mencionei aqui. Você está doente, ele vai curar você. Você viu aqui? Você não tem coisa que você não sabe, ele vai ensinar para você o que é que você tem que fazer. Você viu aqui? Esse é nosso Jesus, meu amigo, nosso Jesus Cristo. É o nosso Jesus Cristo. Ele fala assim, ó, ele é o mesmo que determina quantas estrelas devem existir. Salmo 147, versículo 3 e 4. Será que tem poder? Será que esse Deus tem poder? Lá em Salmo, está escrito aqui 147, 3 e 4, lá fala que ele chama cada estrela pelo seu nome. Você já pensou, você olha para o céu, você não consegue nem contar quantas estrelas tem, não é verdade? Olha para o céu, vê se você consegue contar. Pois ele conta, Jesus ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Elas têm nome, as estrelas. Ele colocou o nome nelas e ele chama elas, conversa com elas pelo nome, chamando cada uma pelo nome. Lê Salmo 147, 3 e 4 para você, se não está escrito desse jeito lá. No incrível nosso Senhor Jesus Cristo, prosseguindo, ele fala, quanto mais fraco você se reconhecer, mais forte se tornará na força de Cristo, de Jesus Cristo. Você não pode se engrandecer.
Você não pode querer ser forte sozinho, você tem que se sentir fraco. Ele falou para o apóstolo Paulo tinha lá naquele espinho na carne, né? 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo pediu uma ajuda para ser curado. Ele falou para o apóstolo Paulo, enquanto a sua fraqueza, enquanto você está fraco, você fica mais, enquanto você fica mais forte, é o tempo que você fica mais forte, enquanto você está fraco, porque o apóstolo Paulo tinha uma doença, né, que prejudicava ele muito, e ele queria que Jesus curasse ele dessa doença. Jesus falou desse jeito para ele. Porque assim, quando você está fraco, você precisa de Jesus, você sente que você necessita da ajuda de Jesus, não é verdade? Quando você está fraco, quando você está forte, quando você está doente, você começa a orar, você já viu? A pessoa está doente, já está com problema, ela começa a orar, começa a pedir ajuda. Você percebe? Quando ela está boa, as coisas vão bem, os negócios vão bem, está ganhando muito dinheiro, está com saúde, né? A pessoa esquece, você já viu? Ela esquece de Jesus, ela esquece de Deus. Por isso que ele fala, por isso que o texto fala aqui, ó, que quanto mais você for fraco, mais forte você se torna, porque aí você começa a emparear com ele e pedir ajuda. Não é incrível? É muito incrível esses textos aqui, viu? Aqui fala, ó, eu desci do céu, esse ele aqui é Jesus. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está registrado em João 6, versículo 38. Você viu? Jesus ele não fazia nem a vontade dele, ele fazia a vontade de Deus, o Pai, o Jeová, que tinha ficado lá no trono, lá no céu. Ele veio aqui fazer a vontade dele, não a sua. Ele falou que não a minha própria vontade. Ele fala, a humanidade decaída trouxeram Jesus à terra para sofrer e morrer. Olha que coisa, o que nós fizemos com Jesus? Você viu aqui o que nós fizemos, eu e você, o que nós fizemos com ele? Aqui prosseguindo, ele fala, ele as convida para aceitar seu jugo e diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, que nós já lemos. Você viu o que nós fizemos com Jesus? Nós fizemos Jesus vir aqui na terra para sofrer e morrer aqui por nós, porque nós fizemos coisa errada. Não é incrível? Porque, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que busca em primeiro lugar de manhã, uma xícara de café com pão, né? É uma xícara de café, leite, né, com pão, manteiga. Você já viu em primeiro lugar de manhã? Em vez da pessoa fazer uma oração, né, de levantar, até antes de escovar os dentes mesmo, e eu oro lá na cama, antes de levantar, já lá na cama mesmo, eu já oro lá na cama. Mas assim, de manhã cedo, em vez de você encher a pança aí de leite com pão com manteiga, não sei mais o que, primeiro você tem que fazer uma oração. Você viu o que está escrito aqui, ó, colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, de manhã cedo, quando você levanta, acorda, 5 horas da manhã, sei lá que hora que você acorda, que você vai levantar, você coloca em primeiro lugar isso aqui, depois você vai tomar café, comer alguma coisa. Mas ninguém faz, a maioria, eu acredito que acho que a maioria ninguém faz isso. Não é incrível isso aqui? Fala, ó, o céu é se aproximar continuamente de Deus por meio de Cristo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais intensa será a nossa felicidade. Não é incrível isso aqui? Não é incrível? Vamos mudar um pouco aqui agora o tema aqui. Nós vamos, o tema toque da fé. Eu prometi, né, que depois que nós falar sobre o fardo leve de Jesus, a gente ia entrar nesse tema aqui, o toque da fé. O toque da fé, você sabe, o toque da fé está em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Tem uma história aqui impressionante que eu gostaria de narrar para vocês aqui. Mateus capítulo 9. Porque assim, Jesus ele estava indo para curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho apareceu uma mulher doente com hemorragia. Quem é que não conhece a história dessa mulher, né? E essa mulher, Jesus teve que interromper na viagem por algum momento ali para atender aquela mulher. Eu vou ler para vocês aqui, está registrado em Mateus capítulo 9, do 18 até o 26. E aqui existe uma espécie de sanduíche. Você sabe o que é sanduíche? É assim, a pessoa começa falando sobre um assunto,
Aí ela para, fala de outro assunto e depois ela volta a falar do mesmo assunto. Você já viu falar sobre esse sanduíche, estudar a Bíblia assim, em forma de sanduíche? Vocês vão ver aqui agora. Olha só, presta atenção que eu vou ler, vou ler aqui, ó. Aqui fala: Jesus cura uma mulher e uma menina. Essa menina, repito, é a filha de Jairo, e a mulher é aquela mulher doente que estava com hemorragia e fazia 12 anos. Eu vou ler aqui, aqui está escrito assim, ó. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva novamente. Esse líder religioso aqui é Jairo, é o pai da menina. Vai prestando atenção, ao verso 19. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Olha o verso 20. Certa mulher, agora entra aqui o recheio do sanduíche. Presta atenção no recheio. Olha o recheio, presta atenção como vai mudar o assunto. Depois volta a falar do mesmo assunto. Então esse trecho aqui, do 20 até o 22, é o recheio do sanduíche. É maravilhoso, mas presta atenção para você ver aqui. Olha o verso 19. Verso 20, perdão. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Você percebeu? Olha o 21. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Olha o verso 22. Jesus virou e viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Você percebeu? Esse aqui ele está falando da mulher, né, que foi curada. Agora ele volta a falar da história de Jairo, da filha de Jairo. Olha aqui o verso 23. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, que é Jairo, chefe religioso. Quando viu os que tocavam música de fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Você percebeu a morte para Jesus? A menina estava morta, Jesus falou: não, essa menina está dormindo. Se você ir lá em Marcos, esse mesmo Marcos capítulo 6, se não me falha a memória, lá ele fala assim, aí ele fala que ela está dormindo, pega na mão dela, levanta ela, tira ela lá de dentro do caixão e manda dar comida para ela. Em outras palavras, ele falou: não, ela não morreu nada, o problema dessa menina, ela está com fome, dá comida para ela. A menina tinha morrido. Você viu como é que Jesus trata? Está dormindo. Lázaro, lá em João capítulo 11, as pessoas falaram assim: não, Senhor, o Lázaro morreu. Ele falou assim: não, ele está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Você percebeu a morte para Jesus como é que é? A morte para Jesus é um sono, a pessoa está dormindo e ele acorda ela a hora que ele quer. Se você está morto aí, ele chega e chama você, você levanta. Você percebeu um Deus desse jeito? Você tem coragem de acreditar num Deus desse jeito? Olha aqui, prosseguindo aqui, ela está dormindo. Aí o verso 25: logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e se levantou. Olha o verso 26. A notícia se espalhou por toda aquela região. Você percebeu aqui? Se você ler lá Marcos, você vai ficar impressionado, porque lá ele fala que ele levantou a menina, tirou ela de dentro do caixão, levantou ela, colocou ela no chão e mandou dar comida para ela. E falou: não, ela está com fome, dá comida para ela. Você já imagina? Agora você imagina, rapaz, como é que um Deus desse jeito. Então por isso nós estamos falando aqui o toque da fé. O toque da fé. Tem vários textos bíblicos aqui para ler. Eu não sei nem se nós vamos ter tempo, já estamos já com 30 minutos já de pregação, mas o negócio da história da fé. Vamos para Hebreus aqui. Eu quero ler um texto aqui em Hebreus capítulo 11, que é a galeria, né? A galeria dos heróis da fé.
Vamos aqui para Hebreus. A galeria dos heróis da fé é impressionante. O que é fé? O que é fé para você? O que você acredita que é fé? Você viu aquela mulher, Jesus falou para ela assim, ó, você sarou porque teve fé. Mas tem gente que é uma palavrinha, né, de 2 letras só, né, e tem um poder tão maravilhoso que as pessoas ficam até impressionadas. Você já viu? Olha aqui, Hebreus 11, verso 1, fala: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus, então é a fé, você não está vendo Ele, mas porém você acredita. Você acredita, não é incrível? Então isso que é a fé. Eu fiz uma descrição. Fé é a atitude mental e um padrão de conduta. Eu fiz essa descrição aqui. Aqui tem mais um versículo aqui falando sobre fé. Ó o verso 6. Ó o verso 6 de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele fala assim, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, sem fé é impossível, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é incrível? É o que está escrito aqui, ó. E ninguém pode agradar a Deus sem fé. E ele fala, quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Porque tem gente que nem acredita que Deus existe, você já viu? Tem gente que não pensa que Deus não existe, não. Na França, na época do ateísmo na França, lá ficou declarado que Deus tinha morrido. Ele existia, mas que ele tinha morrido. E hoje as pessoas, tem muita gente que nem pensa que Ele existe. E Tiago faz uma associação com esse negócio da fé. Presta atenção, Tiago. Aqui Tiago, deixa eu ver aqui, é o texto que eu anotei aqui para me ler para vocês. Tiago 2,17, tá para cá. Olha só, nós vamos aqui fazer o que Tiago fala aqui sobre a fé. Depois de Hebreus, que eu estou logo depois de Hebreus, Tiago 2,17. Presta bem atenção nesse texto aqui. Olha só o que está escrito aqui, Tiago 2,17. Ele fala bem assim, ó. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Olha só o que Tiago está declarando aqui. Fé tem que ser acompanhada de ações e vice-versa, tem que ser acompanhada de fé. Ele está falando que fé sem obras, sem ação, sem você fazer nada, é coisa morta. Às vezes a pessoa fala, eu tenho muita fé, eu tenho fé demais, mas fica aí de braço cruzado, não faz nada para ninguém, para ajudar ninguém na sua salvação, não colabora com ninguém. Você já prestou a quantidade de gente que tem por aí dessa maneira que eu estou falando? Eles falam, não, eu tenho muita fé, mas Tiago fala que se não for acompanhada de obra, é coisa morta. Abraão foi o pai da fé. Abraão, todos nós sabemos que foi, né, e é até hoje, para nós que cremos, é o pai da fé, o homem que mais teve fé. Você lembra quando ele, lá em Gênesis capítulo 22, ele teve que levar o filho dele para sacrificar lá na montanha, que Deus pediu ele para ele levar? Você percebeu a fé junto com a obra? E ele levou o filho para ser sacrificado, na fé que se ele sacrificasse o filho dele, Deus ressuscitaria o filho dele para ele. Você percebeu os dois juntos? O sacrifício era a obra, né? E a fé é que ele tinha fé que o Deus devolveria o filho dele para ele, o Isaac. Não é incrível? Então você percebeu os dois andando juntos? As duas, a fé e a obra, andam de mãos dadas. Não tem como separar. Elas andam juntas. São vários textos bíblicos aqui sobre fé. Mas nós precisamos ir também para a narrativa, né? Mateus aqui, vamos para a narrativa, porque senão nós precisamos, já estamos com 35 minutos de pregação. Vamos para a narrativa. Tem uma narrativa muito impressionante aqui a respeito desse assunto, foi elaborada aqui para vocês. Fala assim, ó.
esse líder judeu foi ao encontro de Jesus em grande aflição e se atirou a seus pés, e o povo o seguia ansioso e cheio de expectativa, e a multidão o cumpriria de todos os lados. Então você percebeu aqui, era muita gente que estava indo para ver o jeito que Jesus ressuscitar a filha de Lázaro. Ele foi ressuscitar a filha de Lázaro. Então uma multidão se apertava de todos os lados. Vocês vão ficar impressionados quando essa mulher chegou e tocou em Jesus. Preste atenção aqui, ó. Fala, um mensageiro chegou dizendo que seria inútil incomodar mais o mestre, e as palavras foram ouvidas por Jesus, porque esse mensageiro chegou falando assim, não precisa ir mais não, que a menina já morreu, então não incomoda mais o mestre não, deixa ele quieto aí que não tem mais recurso não. E Jesus ouviu as palavras e ficou calado e prosseguiu. Jesus prosseguiu, não deu atenção ao mensageiro não. Presta atenção aqui, ó. Aí fala, Jesus falou assim, não tem mais, não tenha medo, né? Não tenha medo, disse ele, crê somente e ela será salva. Tá? Lucas 8, versículo 50. Você percebeu que Jesus usou a palavra salva? Jesus não falou a curar, que a menina ia curar a menina. Ele falou, Jesus usa muito, ele usava a palavra salvação, salvar as pessoas. Ele falou assim, tenha fé que ela será salva. Porque Jesus, quando ele curava uma pessoa, ele curava ela fisicamente e espiritualmente. Ou seja, ele curava a pessoa daquela enfermidade e a pessoa já ganhava a salvação. Por isso que ele usa essa palavra aqui, a menina será salva. Você vai ver vários outros trechos aqui que eu vou ler, que vai usar essa mesma palavra, salvar. Então eu repito, ele curava a pessoa fisicamente e espiritualmente. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala, ele disse, ele aqui é Jesus. Ele disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha, Marcos capítulo 7, 39. É lá que está escrito que eu falei para vocês. Eu falei Marcos 6, mas Marcos 5, 39. A menina não morreu, ela está dormindo. Jesus, rapaz, olha a simplicidade que ele trata a morte, rapaz. A pessoa está morta, ele fala, não está dormindo, não está morto nada, está dormindo. Jesus, ele falava para todo e fazia a pessoa levantar. A pessoa levantava. Não é incrível Jesus, rapaz? Olha aqui, ó. Então ele pediu que todos deixassem a casa. Jesus levou consigo o pai e a mãe da garota e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Você sabe por que ele mandou todo mundo embora? Porque você viu o que eu li na Bíblia agora? Esse cara ficou suando dele. Esse cara zombando da cara dele, porque ele falou que a menina estava dormindo. Aí ele foi e mandou todo mundo embora, porque ninguém acreditava, aquele pessoal que estava ali não acreditava. Você percebeu? Esse cara, lá na Bíblia que eu li, esse cara zombando dele. Ele foi e mandou todo mundo embora, e ficou só o pai, a mãe e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Você está vendo? Você percebe como é que... Aqui ele fala assim, no caminho para a casa de Jairo, Jesus encontrou, agora volta o assunto da mulher, o recheio, o sanduíche de novo. Olha aqui, no caminho para a casa de Jairo, Jesus encontrou entre a multidão uma pobre mulher que por 12 anos sofrera de um mal que tornava sua vida um fardo. Você percebeu lá o fardo leve em Mateus 11, 28? Aqui essa mulher estava com um fardo dos mais pesados do mundo. Era uma enfermidade, tinha 12 anos que ela tinha, era uma hemorragia que essa mulher tinha, não sarava, não tinha remédio nenhum que curava ela. E esse toque da fé aqui, por isso que o tema de hoje nós estamos falando aqui também sobre o toque da fé, curou essa mulher. Aí falou, era a sua grande oportunidade, estava na presença do grande médico, que se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mateus 9, 21. Você percebeu o tamanho da fé dessa mulher? Vamos prosseguir aqui, Quando Jesus ia passando, ela avançou. Você viu? Jairo
se atirou aos pés de Jesus para pedir ajuda para curar, para salvar a filha dele, né? Ressuscitar a filha dele. Aqui essa mulher avançou. Então as coisas de Deus não é simples como as pessoas imaginam, não. Você tem que avançar. Você já sabe o que é avançar? Tem gente que pensa que às vezes é um cachorro, né, que avançou nele. Não, a mulher aqui avançou sobre Jesus e sobre a multidão. E Jairo se jogou. Jairo não se ajoelhou, ele se jogou aos pés de Jesus. Então as coisas de Deus é desse jeito. Não é tão simples como as pessoas imaginam, não. Você pensou aqui, ó, se avançou, conseguindo tocar de leve na roupa dele. No mesmo instante, sentiu que estava sã. Olha, no mesmo instante, instantâneo. Não é daqui 2 dias, daqui 3 dias, não. Não, daqui a 3 dias você vai ficar bom. Você toma um remédio, aí o médico fala, bebe esse remédio aí por 30 dias. Você já viu? 30 dias você tem que ficar bebendo aquele remédio. Meu cachorro adoeceu. O médico veterinário passou o meu remédio. Eu estou dando remédio para ele 30 dias. Um monte de cartela lá para o cachorro ficar bom. Para você melhorar, às vezes você nem sara nada, para melhorar é 30 dias, uma semana, 10 dias, você já viu? Para melhorar, às vezes nem curar não cura. Você viu aqui? A mulher, no instante a mulher ficou sã. Você percebe? Eu fico impressionado com a competência, a capacidade e o poder que Jesus tem, rapaz, que o Deus tem. Você viu aqui? O mestre perguntou: quem me tocou? Olha só, a multidão se apertava de todo lado, empurra, aquela luta, aquela guerra. E ele falou: quem foi que me tocou aqui? Presta atenção nesse assunto aqui. Quem me tocou? Pedro disse: vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Marcos 5, versículo 31. Ele falou: Senhor, mas o povo está empurrando, faltando derrubar a gente aqui, e o Senhor vai dar pergunta quem foi que tocou no Senhor. Mas ele percebeu o toque da fé. Por isso que o tema de hoje aqui é o toque da fé. Ele percebeu que o toque da fé é diferente. Presta atenção aqui, ó. Jesus respondeu: alguém me tocou. Ele falou: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Não é incrível, boy? Não é incrível esse assunto? Lucas, está escrito em Lucas 8, capítulo 8, versículo 16. Olha o que eu falei aqui, ó. O Salvador podia fazer distinção, né, entre o toque da fé e o contato casual da multidão. Você percebe? Ele fazia distinção. O Jesus fazia distinção. Ele sabia quem tinha fé e quem não tinha. Ele sabia quem tocava nele com fé e quem estava empurrando só por ganância, por estar ali por perto, por ali. Você entendeu? Ele fazia distinção, ele sabia. Não é incrível? Ele fala: olhando para a mulher, Jesus insistiu. Você viu? Ele ficou olhando para ela, porque ele sabia que era ela. Ele sabia que era ela, e ele ficou olhando para ela e falando, mas olhando para ela. Então ele sabia que era ela. Aquela multidão, ele só olhava para ela. E ele sabia que era ela, e ela ficou sem ação. Presta atenção aqui, ele fala aqui, ó: olhando para a mulher, Jesus insistiu em saber quem tocara. Ele se aproximou, ela se aproximou, tremendo, e lançou-se. Aqui, ó, você viu aqui? E lançou-se aos seus pés dele e contou a história de seus sofrimentos e como tinha encontrado alívio. Chorando e tremendo essa mulher. Não é de medo, é de emoção. De emoção que ela estava, que ela tinha gastado. Se você ver essa história lá em Marcos capítulo 5, você fica impressionado. Essa mulher, ela tinha gastado todo, ela era muito rica, e ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, a fortuna que ela tinha através para sarar. E quanto mais ela tomava remédio, ela piorava cada vez mais. Eu estou lendo a Bíblia decorada para vocês, lá em Marcos capítulo 5, e conta a história dessa mulher. Você fica impressionado, você tem que ler um capítulo todo para você ver lá. E ela, num segundo, uma fração de segundo, a mulher sem gastar um centavo, ela foi curada. Não é incrível? Fala: Jesus disse:
calmamente: filha, a sua fé te salvou. De novo aqui, você viu aqui, ó, salvação, ó. A tua fé te salvou. A mulher foi salva naquele momento. Além dela ser curada, ela ainda ganhou a salvação. A salvação dela estava garantida. Se ela não pecasse mais, ela estava garantida. Ela falou: a tua fé salvou você. Você viu lá no Jairo também a mesma coisa. Não foi pelo tocante exterior com ele, mas por meio da fé que se aproximava em seu poder divino, que se realizara a cura. Espiritualmente, você viu que as coisas espiritual não é do jeito que as pessoas pensam, não é de qualquer jeito, não. Aqui fala assim, ó, a fé que leva à salvação não é uma simples aceitação intelectual da verdade, não é nada do que as pessoas pensam, as pessoas interpretam tudo errado. Aqui ele fala, aquele que espera total conhecimento antes de exercer a fé não pode receber a bênção de Deus. Tem gente que quer ser intelectual, você já viu? Quer ser sabido, né? quer saber das coisas, mas mas não tem fé. Ele falou que isso aqui não adianta nada, não resolve de nada. Ele fala: não basta crer no que se diz a respeito de Cristo, devemos crer nele. Muitos consideram a fé como uma opinião, mas é a dura realidade. Você já viu? Tem gente que pensa que fé é uma... Não, você tem uma fé, eu também tenho, tal. A sua é grande, a minha é pequena, né? E por aí vai. Mas você viu, não é nada disso, não é nada do que as pessoas pensam, não. A fé é espiritual, é um poder espiritual que vem do céu. A fé salvífica, olha aqui, ó. A fé salvífica é um acordo pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em aliança. A fé genuína é vida. Olha só onde chegou. A fé genuína é vida. Os 10 leprosos, apenas um voltou para dar a glória a Deus. Os outros seguiram seu caminho, enquanto aquele que os curou, quanto ainda estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, em outras palavras aqui, vocês lembram dessa história que está lá, sei lá, Mateus, perdão, eu não sei agora, não vou falar, não tenho certeza, né? Não posso falar sem ter certeza. Mas aqueles 10 leprosos, a maioria dos cristãos conhece essa história. Foi curado 10 leprosos, Jesus curou 10 leprosos, só um que voltou para agradecer Jesus. Você imagina a porcentagem, 1%. Você viu que era 10, né? Curou 10, 9 foi embora sem agradecer, só um que agradeceu. Você percebeu a baixa porcentagem? Eu repito, 1% só. Você percebeu a situação do ser humano? Então, aqui fala que muitos fazem isso até hoje. Aqui ele fala, perigos invisíveis, elas enviam anjos celestiais para salvá-las de calamidades e guardá-las da peste que se propaga nas trevas. Salmo 91, versículo 6. Mas o coração delas não é impressionado. Ele entregou todas as riquezas do céu para redimi-las, e mesmo assim não agradece. Por sua falta de conhecimento, fecham o coração e a graça divina. Você viu aqui, Jesus deixou tudo lá no céu. Por que Jesus tinha que deixar todas as riquezas do céu para poder vir aqui, para salvar as pessoas? E aqui tem que, mesmo assim elas não agradecem. O que eu acabei de falar agora? A pessoa levanta de manhã cedo, em vez dela fazer uma oração antes de levantar, na cama mesmo, lá na cama, antes de você levantar, faz uma oração, agradece a Deus, porque você acordou, você não amanheceu morto. Você agradece a Deus. Ele fala, ele deixou tudo lá no céu e veio aqui sofrer e morrer. Você viu o que eu li lá atrás? Por nossa culpa, por nossa culpa, Jesus teve que deixar o céu e vir aqui morrer, sofrer e morrer por nós aqui. E aqui está escrito aqui, e mesmo assim as pessoas ainda não agradecem. Que coração duro é esse, meu amigo?
Que coração duro é esse, minha irmã? Você não agradece a Deus por nada. Agradece porque você está vivo aí. Agradece porque você tem pelo menos um arroz com ovo para você comer amanhã, ou agora na janta. As pessoas têm que agradecer a Deus. Agradece a Deus pela vida. Se você não é rico, às vezes você está chateado porque queria ser rico, né? E não é nada, mas agradece pela vida. Agradece por tudo que ele fez por você, por ter deixado o céu e ter vindo aqui morrer por você. Faça pelo menos de manhã, fala uma oração, até mesmo antes de levantar, porque senão você esquece. Depois que você levantar, que você vai escovar dente, vai tomar seu café, mas você já agradeceu. Eu particularmente, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, todo dia eu acordo de manhã, eu ligo o celular e vou no YouTube e puxo um hinozinho, bem bonitinho, ele é curtinho. Então, já tem anos que eu faço isso. Primeiro eu ouço aquele hino, e aí, claro, eu já fiz oração, eu oro novamente, né? Eu faço uma comunhão com Deus. Eu fico às vezes uma hora. Eu fico uma hora e meia, sei lá, no máximo, né, 40 minutos, meia hora, sei lá. Mas não é deitado lá na cama e meditando, conversando com Deus, porque Deus é seu amigo, antes de você se levantar. E você tem que fazer isso todo dia. Você não tem celular aí? Você não liga o celular para ver as redes sociais? Por que você não liga lá no YouTube? Escolhe um hino lá que você gosta e todo dia de manhã cedo, antes de você se levantar, é isso que eu falo para você, antes de levantar. Se você levantar para ir no banheiro, você volta para a cama e liga o celular e vai no YouTube e vê um hinozinho lá que você gosta, curtinho, né? Ou grande, sei lá, o tamanho que você quiser, e faz esse pacto aí. Faz esse pacto com Deus, para você ver todo dia. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como vai mudar. Não é que você vai ficar rico, não é que você vai ter felicidade, você vai ter saúde, seu coração vai ser alegre, tudo que você pede dá certo. Você chega na borracharia, o borracheiro está te esperando, você vai no posto, o combustível acaba, o posto de gasolina está lá na frente, você está procurando um estacionamento, aparece um estacionamento para você. Faça essa experiência a partir de hoje, que eu estou falando para você. Esse é um desafio que eu estou lançando para todos vocês aí. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.